Shalom! Boa tarde a vocês, nossos ouvintes do Mercado do Muxê. Estamos aqui nessa live, nesse dia maravilhoso, abençoado por Yahweh. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a importância do ensino de inglês na sociedade moderna. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que aí daqui a pouco ele vai se apresentar para nós. Mas vamos dar um início nessa live, que é uma live importante, uma live informativa para você que quer aprender um novo idioma e que hoje nós temos um especialista aqui, já vamos falar com ele. A importância do ensino de inglês na sociedade moderna. Um momento de reflexão sobre isso. O inglês é atualmente a língua mais falada no mundo, seja como língua materna, seja como língua estrangeira. Sua influência se estende a diversas áreas do conhecimento, como negócios, ciências, tecnologia e cultura. O ensino do inglês se tornou essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional, abrindo portas para as melhores oportunidades em um mundo globalizado. Bom, são palavras bonitas, né? Mas hoje não vamos só ficar nas palavras bonitas, nós vamos ter um pouco de conhecimento de um especialista, não apenas fluente no inglês, mas trabalha no idioma de inglês como uma profissão dele. Um Meved do Abiyahuá, eu apresento para vocês o nosso professor, que hoje está aqui para falar um pouco mais sobre o inglês. Vamos pedir primeiramente para ele se apresentar. Seja bem-vindo, boa tarde, professor Yoshiahu. Se apresente para o nosso público, por favor. Boa tarde, Beniael, professor Beniael. Boa tarde, pessoal. Como ele falou, meu nome é Yoshiahu Ben Moshe de Azeredo. Eu tenho 27 anos de idade e falo inglês há uns bons 20 anos, eu acho. Desde os 7 eu comecei a estudar. Por volta dos 14, 15 eu comecei a adquirir um pouco de fluência. Quando eu tinha meus 19 ou 20, eu comecei a dar aula de inglês. Então, já é um longo tempo já que eu estou estudando. E a gente estuda todo dia, né? O inglês é uma coisa que não... Eu costumo dizer que ninguém vai saber tudo. É uma língua complexa, é uma língua que atravessa gerações, atravessa períodos históricos, desde antes da época medieval, até hoje em dia ainda se atualizando, também pelas pessoas que falam e vão misturando a sua cultura ao inglês, pessoas de outros países, de outras culturas. Países anglofônicos que falam a língua inglesa são inúmeros, até nem vale a pena citar, porque a gente sempre vai deixar um de fora, mas estou aqui para ajudar e responder alguma pergunta que possa aparecer, para a gente explicar sobre essa língua que é tão importante e tão mistificada também. Todo mundo acha que o inglês é difícil, que é complicado, mas vamos quebrar esses mitos hoje. Baruch Hashem Yahuwah, obrigado pela sua introdução, professor Yoshiahu, uma bela introdução. E vamos trabalhar agora alguns tópicos, né, sobre esse tema tão interessante. E hoje nós não vemos só aqui nos apresentar numa live, mas trazer informação útil para você, para que você tenha um discernimento na hora de providenciar o seu curso de inglês e desejar alcançar o seu sonho de falar uma nova língua, que é o inglês. E com certeza vai ser a abertura de umas próximas outras línguas no seu idioma. Vamos lá. Aqui, professor Yoshiahu, as oportunidades profissionais, o que você poderia nos falar sobre esse tema? No tocante do inglês, hoje em dia, o inglês ele serve como a língua franca. O que é a língua franca do mundo? É a língua falada no âmbito comercial. Por exemplo, nos tempos do Alexandre o Grande, era o grego. Antigamente, nos tempos do nosso Messias, era o grego. Nos tempos do ano 300 até o 500, continuou sendo grego, já foi o aramaico, já foi o egípcio. São as línguas que no momento, ou é a língua que no momento, trata do comércio como um todo. Por exemplo, a maioria das pessoas negocia em inglês hoje em dia, a maioria dos mercados funcionam em inglês. Eu estou estudando um pouco de day trading, né? E os termos são todos cunhados em inglês. Então, do ponto de vista de negócios, o inglês é a língua mais importante atualmente. Alguns anos atrás, o alemão e o mandarim estavam crescendo. O mandarim continuou em crescimento até que
nós sabemos que a China é dona do metade do mundo financeiro hoje em dia, mas mesmo assim, o inglês ainda é a língua de escolha. Então, tende a continuar assim por muitos e muitos anos. Então, aprender uma língua nova como o inglês abre portas assim incontáveis, desde portas com fornecedores para o teu negócio. Vamos supor que você seja um prestador de serviço que compra, que importa coisas. É bom saber inglês para negociar. Seja um produtor agrícola, por exemplo, vai comprar máquinas vindas da Inglaterra, vindas da Alemanha, que são negociadas em inglês, às vezes compensa mais. Se eu for um mecânico de aeronave, como é o caso do meu irmão, ele aprendeu tudo em inglês, ou seja, no âmbito de negócios, em qualquer ramo que seja, o inglês sempre vai ser a língua predominante, até dentro do nosso próprio país. Porque se for ver as startups, esse mercado mais moderno de inovações tecnológicas, os termos são todos em inglês, mesmo em solo brasileiro. Então é de extrema importância ter esse conhecimento hoje em dia, sabe? Ok. Então, em suma, dominar o inglês pode aumentar significativamente as chances de crescimento profissional. Isso é uma afirmativa, certo, professor? Certo. Muitas empresas multinacionais exigem a fluência verbal no inglês, certo? Certo. Até em alguns mercados, por exemplo, o mercado hoteleiro. Eu sou gaúcho, né? Eu moro em Campina Grande hoje, mas eu sou do sul do Brasil. E em Santa Catarina, que foi onde eu morei por muito tempo, na cidade de Florianópolis, o mercado hoteleiro é muito extenso, porque fica próximo do Rio Grande do Sul, que faz divisa com a Argentina, com o Uruguai, e também ela é porto de muitos estrangeiros de outros países. E se tu for se inscrever, até eu perco as palavras no português, se tu for aplicar para um emprego num hotel, seja lá qual for a função, eles vão pedir pelo menos o nível básico de inglês. Porque a gente tem que tirar da nossa cabeça que língua é só uma ferramenta de fala. A língua é uma ferramenta de comunicação geral. Ou seja, fala, escuta, leitura, proferir palavras, entre todos os outros aspectos da língua. Então, o mercado está se adaptando ao inglês. E quanto mais nós nos adaptarmos ao mercado com esse idioma, mais fácil fica de a gente ter portas abertas, independente da posição. Foi-se o tempo que só os grandões das companhias falavam inglês. Hoje, todo mundo, se falar inglês, se dá melhor, seja lá qual for a posição. Desde o manobrista do hotel até o CEO. Todos eles esse é o mercado que eu cheguei até a me inscrever um tempão atrás, e realmente, na entrevista, eles me fizeram falar inglês. E eu estava me inscrevendo para ser... Eu esqueci o nome da profissão, mas era aquele rapaz que leva as malas, sabe? Sim, o carregador. Carregador de mala. Até eu tinha que falar inglês. Então, isso foi alguns anos atrás. Quanto mais hoje em dia. Ok. É bom saber disso, de um especialista no idioma inglês. Agora, um outro tema interessante, um outro tópico interessante aqui. Acesso ao conhecimento e tecnologia. A maioria das pesquisas acadêmicas e artigos científicos e conteúdos educacionais está disponível primeiramente em inglês. Além disso, manuais técnicos, cursos online e softwares frequentemente utilizam o idioma como padrão. E o que tu tem nos acrescentar sobre isso, professor? Isso bate no que a gente falou antes. Como o inglês é a língua franca, o que isso significa? Para todo mundo entender esse conteúdo específico, ele vai ser veiculado na língua que a maioria das pessoas fala. Então, por exemplo, o mandarim é muito difícil de falar. O próprio português é muito difícil de falar. O russo é muito difícil de falar. Todas essas línguas têm o seu próprio mercado. Mas o inglês abrange todos os mercados. Então, por isso, por exemplo, se eu for pegar um artigo da Covid, vamos usar um exemplo bem próximo. Durante a Covid-19, muita da informação que nós estávamos digerindo vinha de países anglofônicos. Mesmo países que falam português, como a Angola, por exemplo, também veiculam seus relatórios em maioria com inglês, porque eles precisam alcançar as outras pessoas. E se a maioria das pessoas de um certo ramo fala essa língua, a gente tecnicamente vai veicular coisas nessa língua para que todo mundo consiga entender de forma mais fácil, sabe? Muito bom. E o que você pode acrescentar mais sobre esse tema, professor? O que dá para acrescentar mais é que, como você puxou o tópico, né, de acesso, pelo fato da língua franca ser essa,
o acesso ao conteúdo sobre essa língua também ficou mais democratizado. Então, por exemplo, eu dou aulas de inglês, mas tem gente que prefere aprender sem professor também, né? Tem pessoas que, se eu for online lá, for no YouTube ou no Google e procurar X ou Y de qualquer conteúdo sobre a língua, eu tô com dificuldade na gramática tal, você vai encontrar. Então, foi-se o tempo de que o inglês era algo difícil ou elitizado. Quando eu era mais novo, a menos que você estivesse numa escola particular, você não ia ter um conteúdo tão bom de inglês. Mas hoje, até na escola pública, já está começando a ter esse incentivo. Porque como trata-se da língua principal do mercado, os sistemas de formação de trabalhadores estão focando nisso. Outro exemplo, puxando meu irmão de novo, ele é mecânico de aeronave, ele mora em Denver, nos Estados Unidos. Antes dele saber pedir comida, comprar pão, ele já tinha que saber toda a cartilha da área dele em inglês. Isso foi algo que até me chamou a atenção, porque quando ele me veio fazer umas perguntas antes dele ir para os Estados Unidos, eu fiquei assustado, porque ele não sabia o básico, mas da área dele ele sabia tudo. Porque muitas vezes você tem que cortar o que é necessário cortar para chegar no objetivo. Mas o inglês virou uma língua muito mais fácil de aprender, porque está tudo sendo veiculado para ela. Então, eu não diria que é só importante, eu diria que é fundamental para o crescimento de qualquer negócio, de qualquer ramo. Também por causa do advento da internet, dessas tecnologias de conectividade, se eu quiser negociar com outro país, não é mais difícil. Eu consigo, vamos supor, a minha mãe tem uma empresa de recondicionamento de amortecedores, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil para ela pegar peças de importação direto da fábrica americana. Claro que tem a parte dos impostos, mas não vamos tocar nessa parte. Se dependesse somente da conectividade, ficou muito mais fácil. Hoje em dia, as universidades trocam pesquisa uma com a outra em tempo real. Hoje em dia, relatórios circulam, notícias circulam de um país para o outro instantaneamente, e tudo isso é possibilitado pelo inglês, sendo mais democrático. Muito bom. Temos mais um tópico aqui, mas antes do tópico, eu queria avisar vocês que vai aparecer o QR Code aqui, tanto do link direto para o site da loja e diretamente para o link do site do professor Yoshiao. Então, fiquem aí atentos nesse detalhe, que se vocês querem mais informações, estão aí, porque o nosso professor Yoshiao tem muito mais ainda para nos oferecer aqui e vamos dar sequência. O terceiro tópico, facilidade em viagens e intercâmbios. O inglês é a língua principal em muitos destinos turísticos e instituições educacionais ao redor do mundo. Saber se comunicar nesse idioma facilita a experiência de viagens e intercâmbios culturais. Olha que interessante. O professor já começou, já deu o início desse tópico falando do trabalho. E agora vamos falar um pouco mais aprofundado, né? Para quem quer viajar, quer fazer intercâmbios, a importância de falar o inglês. Por favor, professor, nos elucide sobre esse assunto. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho um aluno, não vou mencionar o nome dele, mas ele já cogitou que tem vontade de ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio, né? Intercâmbio, quando eu era mais novo, eu ainda sou novo, mas quando eu era mais novo, era algo extremamente difícil, porque só tinha intercâmbio de universidade. Hoje em dia, você tem intercâmbio com bolsas de estudo criativo, você tem intercâmbio com bolsas de estudo de esporte, você tem intercâmbio com bolsa de estudos para curso de indústria. Então, só tocando no intercâmbio, sabendo uma língua, te abre inúmeras janelas de possibilidade para visitar. E não é só os Estados Unidos. Falando de inglês, nós temos Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Austrália, País de Gales, Irlanda, sem contar os países nórdicos, que têm, pela história, uma miscigenação com o inglês. Aí entra Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Groenlândia. Então, para todos esses países, você precisa de uma língua só, porque é condicionado que nas áreas de troca precisa-se do inglês. Ah, mas eu não quero trabalhar. Beleza. Quais são os locais de maior turismo no mundo? Florianópolis, Santa Catarina, pode pesquisar. E eu falei antes, até para ser um carregador de malas tem que falar inglês. O Hawaii, o Havaí, que pertence aos Estados Unidos. Para quem gosta de frio, como é o meu caso, tem o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, portanto a língua principal é o inglês.
Eu gosto da comida italiana, beleza? Em Roma, eles falam inglês. Até em Paris, que eles não gostam, eles falam inglês. Então, desde viagem, até trabalho, até estudo, até qualquer que seja o teu objetivo, o inglês sempre vai ser um degrau acima. Ele vai te possibilitar. Não é uma língua, por exemplo, nichada. Eu gosto das línguas germânicas, norueguês, dinamarquês, sueco. Mas se eu aprender norueguês, eu tenho acesso a um país só, que é a Noruega. Ou talvez na Dinamarca eu consiga me comunicar também. Vamos botar os três escandinavos: Noruega, Suécia e Dinamarca. Beleza, são 3 países. Com só o inglês, além de alcançar esses 3 países escandinavos, eu alcanço todos esses outros que eu comentei. Então, você ganha tempo, porque você consegue se comunicar com muito mais países sem ter que multiplicar esse esforço. Porque já aconteceu de, eu quero ir para a França, tem que aprender francês. Eu quero ir para África do Sul. África do Sul, o idioma principal é o inglês, mercante, né? Porque eles têm inúmeras línguas africanas lá dentro. Mas a maioria das pessoas falam inglês com sotaque da Inglaterra, inclusive. Então, o inglês ele abre portas para todo tipo de objetivo hoje em dia. Claro, pode parecer até enviesada a minha frase, eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto do idioma. Mas pode pesquisar. Qualquer coisa que você pesquisar no Google em português vai te dar um certo número de resultados. Se tu fizer a mesma pesquisa em inglês, você tem umas 4 vezes mais resultados. Porque é algo mais global, sabe? Sim. E, inclusive, nos sites de científicos, a maioria das pesquisas estão em inglês. Que quando tem algum determinado assunto que não tem no mundo, na língua inglesa tem, você encontra com maior facilidade. Pois é. Só lembrando a vocês que estão participando da live, quem quiser deixar a sua pergunta, em um momento daqui da live, nós vamos ver a sua pergunta para te responder. Então, tá com aquela pergunta aí, não se preocupa, põe ela aí para nós, que o nosso professor Yoshiahu está aqui para responder para vocês. Então, não se acanhe. Vai lá, faça a sua pergunta. Pode mandar que eu respondo. Olha aí, à disposição do nosso professor aí. Aproveita. Nós temos um 4 tópico aqui. A gente já falou da oportunidade de profissionais, da questão do acesso ao conhecimento e tecnologia, da facilidade em viagem e intercâmbios, e agora tem um 4 tópico, que é o consumo de cultura internacional. Filmes, músicas, livros e séries populares são frequentemente produzidos em inglês. Aprender o idioma permite uma experiência mais autêntica e enriquecedora ao consumir conteúdo cultural sem depender de traduções. Isso, olha, é muito importante. Às vezes a gente vê uma tradução na nossa língua materna, mas quando a gente vai ver a realidade do que você estava querendo dizer, no diálogo era totalmente diferente. E às vezes dá até não apenas diferente, mas através da tradução, muda totalmente o sentido do contexto. Nos fale um pouco sobre isso, nosso professor. Eu tenho facilidade para falar sobre isso, especificamente porque eu sou tradutor. Eu sou tradutor de conferência, de livro, de artigo, tudo que você possa imaginar eu traduzo. O professor Beniel conhece um pouco do meu trabalho, ele me consome isso toda semana. Sim. Mas, falando isso, eu entendo que eu consigo 100% do que eu estou traduzindo. Mas, por melhor que seja a minha tradução, quem está me ouvindo nunca vai ter a mesma porcentagem. Porque isso é uma outra concepção que as pessoas têm errado. As pessoas não conseguem diferenciar normalmente o que é língua e o que é idioma. Mas não é a mesma coisa? Não. A língua é o que se fala. O idioma é o que compõe. Então, nós temos cultura, história, arte, nós temos eventos, política, notícias e o idioma. E a língua. Então, quando você aprende inglês do jeito certo, que é o que eu costumo achar que é o que eu ensino, você precisa ter essa perspectiva geral. Porque, por exemplo, como que eu faço minhas reciclagens hoje em dia? Eu já estou no nível C2+, eu sou fluente nativo do inglês. Quando eu quero aprender alguma coisa, é muito difícil eu achar um livro para eu aprender algo específico. Por exemplo, eu fiz uma reciclagem sobre as gírias dos afro-americanos em inglês. O que eu fui fazer? Eu assisti toda a história do basquete americano. Então, a gente chega num ponto que não só o livro ou só o conteúdo gramático, sintático, não é suficiente. Você precisa entrar na cultura, na história, na música, para conseguir pegar esses âmbitos. E
pegando o que nós estávamos falando, quando você tem acesso à língua direta, sem ter tradução, sem ter que contar com legendas, você consegue o conteúdo com muito mais facilidade. E também você consegue se ajudar na exposição que eu chamo de passiva. A maneira como eu ensino inglês, fora da sala de aula, chama-se exposição. Eu digo, exponha-se ativamente e passivamente. Como é que é a exposição ativa? Quando você senta para estudar. Eu estou me expondo ativamente para aprender. A exposição passiva é quando eu boto lá um filme na Netflix com legenda em português, mas o áudio é em inglês. A minha mente está passivamente se expondo àquele áudio. E isso ajuda muito, mas é como o tópico disse. Quando você tem acesso à língua original, e como a gente comentou inúmeras vezes, a língua franca do mundo é o inglês, então praticamente tudo vem traduzido, você tem mais acesso às coisas. Não só acesso no sentido de alcançar informação, mas acesso de interpretação, que é o mais importante. E a maioria dos alunos que são formados pela escola pública, alunos de inglês, eu digo que eu fui um deles, a gente não aprende inglês para aprender inglês, a gente aprende inglês só para cumprir currículo. Então a gente acaba não entendendo, a gente acaba não falando e muito menos mentalizando aquilo. Só que quando a gente realmente aprende, não só a língua, mas todo o idioma que tem do lado dela, fica tudo mais fácil. Por exemplo, na nossa congregação, ela é baseada nos Estados Unidos. Tem a tradução nos serviços. Mas eu tenho certeza que se todo mundo falasse a língua, ia ser muito mais fácil a interpretação. Porque quando há uma tradução de um ser humano real, da vida real, não vem a língua engessada. Nós temos gírias, nós temos abreviações, nós temos expressões culturais, nós temos expressões temporais, tem várias coisas que compõem o entendimento. Por isso que eu digo que é tão importante não aprender só a falar, mas aprender os 4 pilares. Ouvir, ler, escrever e reproduzir. Reprodução seria a fala, né? Isso é de massiva importância para qualquer ramo. História, música, fisioterapia, arqueologia, o que você quiser, você vai ter acesso maior com uma segunda língua. Com o inglês, principalmente. Muito bom, muito bom. Boa explanação. E nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui da live. E uma pergunta aqui. Para você, professor Yoshiaru, como o inglês mudou sua vida? Porque o tema dessa live é como o inglês pode mudar sua vida. Então, nos responda como o inglês mudou a sua vida. Ótima pergunta. Vou dar um resuminho. Eu comecei falando inglês, ou comecei a estudar o inglês, porque você não começa fluente, você demora um tempo, porque eu queria jogar um jogo chamado Tibia, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu comecei a jogar aquele negócio, eu não entendia nada que estava acontecendo, as pessoas me roubavam naquele jogo lá, eu não sabia nem brigar com eles em inglês. Aí eu comecei a estudar, e eu estava na 2ª ou 3ª série do ensino fundamental. Aí consegui, depois de um tempo, quando eu entrei na 4ª série, começou-se o ensino do inglês na escola. Aí eu me apaixonei por aquilo, porque quando eu vi que eu tinha acesso àquilo, ficou muito mais fácil para mim. Ficou muito mais fácil entender. Pô, eu consegui meu primeiro objetivo do jogo. E agora? O que eu faço? Vieram outros jogos, então vieram mais demandas. Aí eu quis começar a entender filmes. Eu sou apaixonado pelo Senhor dos Anéis, por exemplo. E na época eu não tinha um computador em casa, eu jogava no computador do trabalho do meu pai, quando ele me buscava lá, meu irmão me buscava. E esse foi o meu primário objetivo, de lazer. E o inglês começou a mudar a minha vida porque eu comecei a ter o dobro de acesso do que as crianças da minha idade tinham. Porque eu conseguia ler revistas da PlayStation em inglês, que meus amigos não conseguiam. Eu consegui começar a ter acesso a filmes que às vezes não tinham legendado. Eu comecei a aprender. Aí depois, quando eu fiquei adulto, né, vieram as outras oportunidades que eram do mundo dos trabalhos, do mundo do emprego. Eu comecei a conversar com alguns clientes de outros países na empresa do meu pai. Depois, quando eu comecei a dar aula numa grande instituição lá, eu já conseguia falar com professores de outros países para me instruir junto deles. Comecei a conseguir ter mais acesso. Aí depois tem a parte da minha fé, que a minha congregação é americana, então eu preciso do inglês até para dar um oi para eles.
Então, o inglês mudou a minha vida porque ele me deu uma segunda língua materna. E esse é meu objetivo como professor. Eu não ensino ninguém a falar inglês como segunda língua. Eu ensino as pessoas a falar inglês para ter uma segunda língua materna. Então, e tem ocasiões da minha vida que eu falo inglês melhor do que o português. Porque quando você pega toda a cultura por trás, você digere aquilo como se tu tivesse nascido lá. Então, mudou minha vida porque me abriu todo tipo de porta que você possa imaginar. Todos os tipos. Eu só não fiz faculdade ainda porque eu não sou muito interessado nessa parte. Mas com o inglês que eu tenho, eu poderia estudar em qualquer lugar do mundo. Então, me abriu portas assim inimagináveis. Mudou a minha vida porque é como se tivesse me dado uma segunda vida. Eu tive uma segunda oportunidade de viver outra cultura, sabe? Top, top. Bom, vocês que estão aqui nos prestigiando, acompanhando essa live, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Continue conosco, que ainda temos mais informações para trabalhar e passar para vocês. Ou seja, como eu disse, essa é uma live para trazer informação, acrescentar na vida de vocês, para quem está buscando um pouco de informação e conteúdo que traga qualidade para a vida de vocês. E conteúdo útil. É importante, útil, é um conteúdo útil para quem você está aí, eu quero fazer inglês. Ouça aqui a explanação do nosso professor Yoshiharu, um especialista. Ele não é só um especialista de ensinar, ele desenvolve, ele pratica isso no dia a dia dele. Eu diria que é o ganha-pão dele. Veja a diferença. Não estou falando de alguém que aprendeu inglês e não usa. Estou falando de alguém que usa o inglês para ganhar o pão dele, graças a Yah. Baruch Hashem Eloah. Amém. Tem uma pergunta, um comentário aqui. Comentário barra pergunta. Olha aqui, ó. Da Maria Martins. Fala um pouco sobre o método para quem quer comunicação e leitura. Em quanto tempo eu consigo ler e compreender o idioma? Meu interesse é estudar conteúdos em inglês. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Da Maria Martins? É, da Maria Martins, exatamente. Muito obrigado pela sua pergunta e chamou a atenção do nosso professor. Por favor, Yoshi. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quanto tempo? Como que faz? Assim, eu sou sincero. Não é porque eu estou aqui, talvez a gente consiga usar isso aqui para fazer marketing no meu curso, que eu não vou ser sincero. Eu sou sincero. O método que eu uso é o método FlexG, que é uma plataforma ancestral que veio para o Brasil há pouco tempo, de ensino de várias línguas. Mas por que eu optei por essa plataforma? Porque ela trabalha de um jeito que economiza tempo. Não que existam atalhos para aprender qualquer coisa, mas existem caminhos que a gente não precisa pisar. Por exemplo, vamos supor que eu esteja ensinando o Beniael. Aí no aplicativo que eu disponibilizo, eu vi nos dados dele que ele entendeu 80% de certo módulo e não entendeu 20%. Da minha perspectiva como professor, por que eu vou tocar de novo naqueles 80% que ele já entendeu, podendo causar uma confusão, e não vou bater só nos 20% que ele não entendeu? Então, esse é o método que eu costumo chamar de filtragem. Eu filtro aquilo que não é necessário porque a pessoa já entendeu e também é focado em objetivos. Então, respondendo essa pergunta, fala um pouco sobre o método para quem quer comunicação e leitura. Todo método bate na comunicação e leitura. Porque comunicação não é só fala, é audição, é leitura, porque a gente se comunica com e-mail hoje em dia, nos comunicamos com carta no passado. Tudo que tange um idioma é comunicação. Arte é comunicação. Um filme é uma forma de comunicar, expressar. Então, o método que eu uso de ensino de inglês é um método de comunicação e leitura, porque sem isso não há comunicação. Hoje em dia, no nosso mundo moderno, né? E em quanto tempo eu consigo ler e compreender o idioma? Isso é uma pergunta sem resposta, porque depende da pessoa. Eu tenho alunos que estudam 3 horas por semana, mas eu já tive alunos que estudavam 15 minutos por semana. Então, quanto mais tu se dedicar dentro dos teus limites, mais se aprende. Mas não existem milagres. A gente precisa de dedicação e esforço. E meu interesse é estudar conteúdos em inglês. Perfeito. Se a gente não tem um objetivo ou um interesse claro, fica muito mais difícil. Por quê? Nos primeiros 3 meses do ensino do aprendizado de qualquer outra língua, nos primeiros 3 meses do aprendizado de qualquer outra língua, nós estamos lutando contra nosso cérebro. O nosso cérebro, basicamente, nesses primeiros 3 meses, fica dizendo: por que tu tá tentando aprender uma segunda língua? Eu já vivo em português.
Por que você está gastando a nossa energia à toa? Então, por isso que dói a cabeça, por isso que é difícil, por isso que frustra. Mas depois desses 3 meses, o nosso cérebro começa a entender, opa, esse gasto de energia aqui está sendo útil, porque eu estou conseguindo adquirir outras coisas que me interessam. Então, não existe um tempo pré-programado. E desconfiem daqueles cursos que falam, aprenda inglês em 6 meses. Isso é mentira. Eu falo inglês há praticamente 20 anos e eu aprendo todo mês. Então, não existe um tempo. Dá para a gente colocar pequenos objetivos. Mas eu tenho algumas experiências com o Koresh, que é um aluno meu, ele foi recentemente para os Estados Unidos com a família, e ele achava que a plataforma que eu disponibilizo era rápida demais, até ele conhecer os texanos do Texas. Aí ele viu o que é velocidade de verdade. Então, depende o que você vai fazer, como você vai usar, qual é a tua dedicação, quem que está te guiando no processo. Todos esses são fatores que nós temos que incluir nessa equação. Então, respondendo a tua pergunta sem dar uma resposta, depende. Depende de como você faz. E depende com quem você faz. Muito obrigado, professor. Mas dando continuidade ao nosso segundo bloco, que é justamente falar dos desafios no ensino e aprendizagem de inglês. Eu conheço bastante. Apesar da importância do ensino de inglês, muitos alunos enfrentam desafios como falta de recursos, métodos ineficazes e barreiras psicológicas. Algumas soluções incluem, vamos agora abordar esses tópicos: uso de tecnologia e aplicativos para aprendizagem interativo. Fale-nos um pouco sobre esse tópico, professor. Vamos começar do começo. Quais são as dificuldades? Primeiro, eu quero estabelecer algo e deixar cimentado na cabeça de todo mundo aqui. O português é a terceira língua mais difícil do mundo de aprender. Se nós aprendemos o português, o inglês é questão de tempo. Por quê? Quantas formas do verbo fazer nós temos em português? 46. Porque nós temos o português arcaico, o português poético, o moderno, o formal, o informal. São várias diversificações. Quantas formas do verbo fazer nós temos no inglês? Se pegar o verbo to do, nós temos do, did, does, doesn't. E didn't. Nós temos 5. Se pegar o outro, to make, made, 2. Então nós temos 7, pegando 2 verbos. O inglês é uma língua pobre e preguiçosa. Isso é uma coisa que eu falo. Porque eles usam várias palavras para vários significados diferentes. Muitas palavras têm a mesma pronúncia, então é um fonema só para várias que a gente precisa gravar. É bem mais fácil, é mais rápido. Por exemplo, uma das maiores dificuldades dos americanos em aprender português é que nós temos gênero para substantivo. Por exemplo, a porta, o carro. Lá é tudo the car, é um negócio sem gênero. Então, o inglês, ele deixa mais fácil essas coisas. Mas, voltando para a nossa realidade, quais são as dificuldades principais que eu percebi? Eu não sou o dono da verdade, mas que eu percebi ao longo da minha experiência. As pessoas têm dificuldade por causa dessa primeira janela de 3 meses, porque é frustrante no início, porque o nosso cérebro luta contra. E tudo nessa vida para aprender é necessário nós termos perseverança. Então, a perseverança é o primeiro degrau, a primeira pedra de tropeço, eu diria. E falando estritamente da língua, o povo do Nordeste tem mais dificuldade no Brasil, porque os fonemas que temos aqui são completamente opostos aos fonemas americanos ou ingleses. Não que a pessoa que mora aqui ou nasce aqui tem dificuldade mental, não é isso, mas é que tem que aprender, tem que lutar um pouco mais, porque os fonemas nordestinos são mais difíceis. No Sul também tem esse problema, porque os R's são diferentes, são mais fortes. Por exemplo, para uma pessoa sulista, o idioma mais fácil seria russo, porque tem o R parecido, tem fonemas iguais ou muito parecidos, muito semelhantes. Então, nós temos também essa dificuldade geográfica, até certo ponto. Outra dificuldade, mas isso eu não considero mais uma dificuldade, eu só considero mais um negócio de pesquisa. Porque hoje em dia não tem mais dificuldade de achar conteúdo. Hoje o conteúdo está aí aberto a todo mundo. Agora, se a pessoa não souber o que pesquisar,
Fica tão difícil como se o conteúdo fosse fechado. Por isso a importância de ter um professor, porque ele sabe te guiar para onde você tem que fazer. E por isso que eu adaptei e preferi a plataforma da FlexD, porque ela corta caminhos, ela faz a gente economizar um pouco de tempo. Não, de novo, não que existam atalhos, mas faz a gente economizar tempo. Mas se a pessoa for perseverante, entender que precisa de alguém para ensinar, porque tem um monte de gente que é autodidata. Eu fui autodidata em muita coisa, mas com um professor fica mais fácil. Hoje, eu prefiro ter um professor. Por exemplo, estou estudando day trading, eu tenho um professor, eu vou na casa dele. Eu sou o tipo de aluno que preciso ser empurrado. Muitos de nós somos assim. Então, percebendo que precisa de perseverança, sabendo com quem que você está estudando, é só uma questão de tempo. Prática, disciplina, mas trata-se de uma questão de tempo. Porque ficou mais fácil com a modernização das coisas e essa globalização pela internet, ficou mais fácil. Então, hoje em dia, nós temos muito menos desafios do que nos anos 80, por exemplo. Muito menos. Ok. Então, ou seja, o uso da tecnologia e aplicativos para aprendizagem interativa depende muito também de quem está à frente, dando as orientações, né? Certo. Não basta ter os aplicativos, mas a quem você está sendo por quem você está sendo direcionado. Um exemplo disso, se eu for para uma tornearia mecânica hoje, eu vou tentar pegar um exemplo mais prático. Se eu for fazer uma casa hoje em dia, eu posso ter todos os vídeos do YouTube que me mostram como fazer. Só que se eu não tiver um pedreiro, um mestre de obras experiente me ensinando, mesmo com os vídeos, eu não sei consistência de cimento, eu não sei medida, eu não sei como é que funciona para nivelar o chão. Em outras palavras, nós precisamos de um guia, de alguém que vai nos ensinar. Porque ser autodidata nos faz cair em muitos poços. Então, por exemplo, se eu já fui autodidata e tu é um aluno meu, por que eu vou deixar tu cair nos mesmos buracos que eu já caí? É mais fácil quando a gente tem alguém que já passou por isso, entendeu? Sim, muito bom. Temos mais perguntas aqui, professor. Opa! Então vamos dar essa pausa. Só lembrando, tá o nosso QR Code aqui da loja do Mercado dos Mochês, tá o QR Code do site. Cadê o QR Code, professor? É porque o QR Code, quando bota a pergunta na tela, o QR Code sai. Olha aí, mas daqui a pouco ele volta. Mas vamos agora a mais uma pergunta, por favor, professor. Pergunta da Lia de Azeredo, a minha querida esposa. Opa! Quero voltar a estudar inglês, mas faz anos que não pratico. Eu preciso voltar a aprender do zero? Sim. Sim. Porque eu vou tentar ilustrar o que eu sempre falo para todo mundo em sala de aula, que é o conceito da sintaxe, mas eu vou tentar falar de um jeito mais fácil. Pensa que, vamos partir do português, que é a nossa língua materna, a língua que a gente aprendeu crescendo. Pensa na nossa língua como se fosse um túnel dentro de uma montanha. Todos os dias, a gente olha, a gente passa por dentro daquele túnel, a gente troca uma lâmpada daquele túnel, mexe na estrutura de madeira, bota um parafuso, tira um parafuso. Todos os dias nós damos manutenção nesse túnel da língua materna. Então a gente não esquece e ela fica cimentada. De forma que uma pessoa de 40, 50 anos de idade, às vezes tem dificuldade de perder o sotaque, de tão praticado que esse foi ao longo do tempo. Quando se trata de uma língua secundária, ou uma segunda língua, uma língua estrangeira, pensa que o método é o mesmo. Você está criando esse mesmo túnel numa montanha diferente, mas você está criando ele. Vamos supor que você cavou 2 metros do túnel e nunca mais voltou para ele. Quando você voltar, você não vai conseguir continuar cavando da onde você parou, porque muito provavelmente aquele túnel já caiu, porque tem chuva, tem erosão. Então você tem que voltar a aprender do zero, também pelo fato de que muitas vezes as pessoas criam um monte de vícios, né? Vício de comportamento que não está certo, aprendeu há 10 anos atrás a pronúncia errada e até hoje pronuncia errado. Então você tem que aprender do zero para corrigir o que estava errado no passado e também para construir uma estrutura mais estável, né? Para que daqui a 3 meses o túnel não desabe novamente. É necessário aprender a voltar do zero para estabelecer uma fundação. Acho que esse seria o resumo. Estabelecer a fundação. Muito obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta aí, pessoal, no site? Temos Opa, aqui. então vamos antes do próximo item, vamos mais uma pergunta. Vamos lá. Pergunta da Sônia.
Tenho um pouco de dificuldade de entender os estudos em inglês, mesmo traduzido pelo professor Yoshi. Se eu soubesse o inglês, talvez eu entenderia melhor? Claro. Como eu falei antes, quando a gente sabe o que a gente está estudando, não tem a dificuldade de tentar traduzir na mente. E isso também é uma coisa que eu gosto de esclarecer. E eu tenho alguns alunos que já me disseram isso. Da noite para o dia, depois de um certo tempo, clica, vira uma chave na cabeça. E a pessoa começa a pensar em inglês. Quando você atinge o pensamento em inglês, é questão de tempo para entender. A fluência é o último passo. Pronunciar certinho, isso é o último passo. É polir o diamante. Mas entender, a média que eu vi, é depois de um ano e pouco, você já consegue entender 100%. Eu tenho alunos que estão comigo há um ano e eu só falo inglês com eles toda aula. Tem a Ana, tem o Rafael, tem o Samuel. Eu não sei se eles estão aqui, provavelmente não vi eles no chat ainda, mas eles podem testemunhar. Depois de um ano e pouco, clica. Você começa a entender. Então, respondendo a tua pergunta, se tu entende a língua que o estudo tá sendo mostrado, você vai entender o estudo, porque a língua não é mais um fator. Ela já é algo natural. Mas, como eu falei na pergunta anterior, você precisa ter uma fundação forte para que isso aconteça. Porque vamos supor que você chega lá no fim do túnel, só que a fundação não era forte. Ele vai cair. Você precisa estabelecer a fundação forte. Boa. Voltamos aqui a mais um tópico. Obrigado, Rod Sônia. Vou botar aqui o QR Code na tela. Pronto. Então já estamos aí com os dois QR Codes, o da loja do Mercado dos Mochês e do site do professor Yoshiaku. Então não perca tempo, guarde essas informações, é importante para você. E vamos aqui, tem mais uma questão aqui sobre o desafio do ensino de aprendizagem de inglês. Prática contínua com falantes nativos ou por meio de imersão. O que tu nos pode falar sobre isso, professor? Isso é fundamental. Lembra que eu comentei antes sobre a exposição passiva e a exposição ativa? Um exemplo de exposição passiva seria esse. Pô, eu tenho 60% do nível de inglês que eu gostaria. Eu vou falar com os nativos, vou jogar um jogo com eles. Você vai entender, não só o quanto falta ainda, porque tem gente que é pessimista e ela só nota o que está faltando, não nota o que já conseguiu. Já fui muito assim por muito tempo. Mas quando você pratica com quem fala e não tem a outra opção, o teu cérebro se força a aprender mais rápido. Porque existe uma coisa que, eu não sei o nome técnico disso, mas eu nomeei de coeficiente da vergonha. Quando tu é envergonhado, o teu cérebro fala, a gente não pode mais passar por isso. Então a gente tem que aprender para nunca mais sofrer essa vergonha pública. Eu sei porque eu dou aula para adolescente há muito tempo. E isso dá para ver na sala de aula. Quando o adolescente erra alguma coisa e se aponta o erro, na semana seguinte ele aprendeu 2 vezes mais rápido aquela coisa que ele errou. Porque o cérebro nosso não permite que nós sejamos envergonhados por muito tempo. Então, quando você se força, tu se expõe ao ridículo, falando com um nativo, não, eu vou ver esse filme sem legenda. O teu cérebro entra em pane, mas é algo positivo, porque ele basicamente te força. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Oh, meu webcam deu um pau aqui, mas voltou. Então, quando você se expõe ao ridículo, no sentido de ser forçado a acertar tudo, eu não posso mais errar. O teu cérebro vai entender isso. E isso vai forçar que a tua compreensão seja atingida com mais facilidade. Por exemplo, voltando ao exemplo do meu irmão, o Marcelo, quando ele foi para os Estados Unidos, ele não sabia muito inglês básico. Ele sabia o inglês da área, bastante. Tinha algumas coisas que ele pronunciava errado e tal. Mas quando ele foi para lá, o cérebro dele foi obrigado a se adaptar mais rápido. Ele teve que aprender. E ele está lá há alguns anos já. Ele tem, acho que, sei lá, 1/3 ou 1/4 da minha experiência com a língua, mas fala tão bem quanto eu. Porque ele foi forçado. O cérebro dele foi forçado a se adaptar. Então, a exposição a nativos, a conteúdo de nativos, a uma situação onde o português ou a língua bengala não é uma opção, é muito produtivo. E eu diria que é fundamental. Uma boa, olha, que é uma boa, assim, essa explanação é fantástica para quem tem alguma dúvida sobre isso. Guarde bem essas informações. E eu tenho uma aluna, a Ana, ela está no A2, o iniciante, está quase no intermediário. Eu não falo uma palavra em português com ela.
Ah, professor, mas isso não é muito duro? Não, porque o ser humano é uma criatura de hábito. Se eu falar português com ela, o cérebro dela nunca vai deixar de ter essa bengala. Então ela nunca vai conseguir quebrar essa barreira. Na época que eu trabalhava numa escola, eu não vou dizer o nome que não precisa, mas na época que eu trabalhava numa escola de idiomas, bem famosa no Brasil, inclusive, muito boa, por sinal, perfeito método, enfim. Eu tinha uma sala de iniciantes, eram adolescentes iniciantes. No segundo mês eu já não falava nada em português com eles. Eles não entendiam, acho que, sei lá, 80% da aula. Mas depois de 6 meses, no primeiro nível, eles já estavam entendendo tudo que eu falava. Não tinha vocabulário para responder, obviamente, porque não tinha dado tempo para isso, né? E aí é outro mito que é bom, importante tocar. Vocabulário não se ensina. Eu não posso te ensinar o quanto de palavras que você quer aprender. Você tem que se expor. Aí vem a minha ajuda. Ó, vai por aqui, faz isso, assiste isso aqui, faz um resumo de tal coisa. Isso ajuda muito. Então, por exemplo, voltando ao que eu estava falando, se eu continuar ensinando a pessoa a ser iniciante, ou seja, mantendo a bengala do português, a pessoa nunca vai aprender o inglês, porque a bengala é sempre uma opção. Então, é assim que eu ensino no Ursolingo. Eu forço o teu cérebro a se adaptar, como se nós estivéssemos vivendo num país anglofônico, ou falante de inglês. Porque daí você tem o triplo da velocidade no aprendizado. Claro que isso depende de pessoa para pessoa. Tem alunos mais rápidos, tem alunos mais lentos. Mas o objetivo é esse. É arrancar essa bengala para que o teu cérebro aprenda a ficar sobre os 2 pés na língua secundária. Top, muito bom. E sobre as metodologias dinâmicas que envolvem jogos, filmes e conversas reais, no que isso pode ajudar? Eu uso isso o tempo inteiro. Não jogo com meus alunos, mas até porque eu sou bem ruim. Mas o meu aluno Samuel, ele foi para os Estados Unidos também recentemente. E uma das coisas que a gente mais faz é conversar sobre jogo. Por quê? Eu percebi que isso é algo que ele gosta. E lembra que eu falei antes que o estudo da língua sem um interesse forte não serve para nada? Porque dói, é frustrante. Mas vamos supor, nos primeiros 3 meses do aprendizado da língua, eu tenho essa dificuldade. Mas eu estou jogando um negócio que me faz rir, e é em inglês. Eu estou me expondo. Mesmo que por trás das câmeras ali, mas eu estou me expondo. Então é uma experiência mais agradável. E outra, quando a gente pega um conteúdo que a gente já tem familiaridade, meio que o nosso cérebro corta uma parte do aprendizado. Eu já sei o que é esse negócio. Agora eu só vou reaprender inglês, mas eu já sei o que é. Por exemplo, jogos online são muito importantes. Claro que hoje é um pouco difícil porque tem muita gente ruim nos jogos, tem muita má influência e tal, mas o jogo pelo jogo, pegar um jogo de história, Red Dead Redemption, sei lá, algum jogo de história, que você vê os personagens falando inglês, funciona, realmente funciona, porque você precisa ter um interesse claro na língua. E isso, não vou dizer que corta tempo, porque como eu falei antes, são vários fatores que implicam no tempo, mas isso corta muito tempo da chatice que é aprender língua, porque toda língua começa insuportável. Pelo que eu falei antes, o nosso cérebro não quer que a gente gaste energia com aquilo. Mas uma vez que a gente passa dessa parte, o aprendizado de jogos, de filmes, é uma coisa que eu indico muito para meus alunos. Depois de um certo tempo de convivência, eu sei mais ou menos o gosto que eles têm. Então, por exemplo, o Natan está aqui. Shalom, Natan. Obrigado pelo elogio que você falou que a live está top. Eu pego o Natan. Eu sei que ele gosta de história dos hebreus, história de Israel. Se eu estivesse ensinando ele, eu ia indicar documentários X sobre a história, documentários Y sobre arqueologia. Tenho alunos que gostam muito de comunicação, tecnologia, então às vezes direcionar eles para um artigo de uma revista ou para um podcast falando sobre isso. É muito interessante como o cérebro reage a instintos e estímulos que a gente já tem certa familiaridade. Por exemplo, de novo, o exemplo do meu irmão. Ele é um exemplo perfeito porque ele foi forçado a aprender rápido, com uma área bem difícil, que é a manutenção de aeronaves. Ele gostava daquele tema e ele precisava daquele tema. Então, por conta disso, foi mais rápido para ele aprender. Tanto que no Brasil ele já sabia todos os termos em inglês da área dele, que ele precisava. E gosto, às vezes, não é o único estímulo. Às vezes a necessidade é um estímulo tão forte quanto.
Por isso que no Ursolinga eu ofereço consultoria. Vamos supor, eu sou iniciante de inglês e eu quero aprender focado nessa área X. Eu ofereço isso, porque eu sei que realmente ajuda. Essa é a minha opinião prática, né? Minha opinião de experiência, de quanta diferença faz esse ensino interativo e, eu não diria lúcido, mas... Não, eu não diria lúdico. Interativo focado em alguma coisa que a gente gosta, algum interesse, algo dinâmico, que não é pesado, sabe? Então, uma sugestão é você fazer algo que você... Não exatamente. Sugestão é, foca naquilo que você gosta, que está te incomodando, que você quer aprender, que isso vai ser um motivador para você, é isso? Isso, exatamente. Não foca nisso, mas, tipo, usa isso como motivação. Motivação. Muito bem. Eu quero aprender inglês para jogar tal coisa. Eu quero aprender inglês para conhecer Israel. Eu quero aprender inglês para conhecer um museu de história natural nos Estados Unidos. Usa isso, usa a tua vontade para aprender. Porque isso ganha muito tempo e torna todo o processo menos chato. De novo, eu vou ser honesto. Nos primeiros 3 meses é insuportável. Mas, quando você tem um professor, um guia, que seja bom e saiba o que está fazendo, ele te ajuda a se manter lá. Que daí depois você só colhe os frutos. E no meu site, que está na tela aqui, vocês vão ver os depoimentos dos meus alunos. Não é só eu que estou falando, tem pessoas que deram um testemunho do que eu estou dizendo. O inglês é extremamente agradável depois de ser difícil. Depois desse período chato. Muito bom saber disso. Bom, lembrando a vocês, estão aqui os dois QR Codes, o site do professor Yoshiharu e o site da loja do Mercado dos Mochias. Fiquem aí à disposição para vocês acessarem. Voltando, esse aqui é um tema importante sobre o idioma inglês. Vocês estão aqui acompanhando. Eu quero agradecer a presença de vocês. É muito importante, muito preciosa. Olha, eu sou capaz de dizer o seguinte: nós não somos os melhores professores, mas nós estamos tendo nesse momento os melhores alunos. Então, por favor, deixa a sua pergunta aí para nós, que o professor Yoshiharu vai responder para você. E já tem mais uma na tela, né, professor? Exatamente. Da Vanessa. Oi, Vanessa. Tenho facilidade de entender, mas para falar tenho dificuldades. Normal, comum. Por que é normal? Quando a gente é criança, bebê, a gente entende o que os nossos pais falam, mas a gente não consegue responder de volta até certa idade. Porque ouvir é o primeiro reflexo. A gente ouve já dentro da barriga, mas a gente só vai falar alguns anos depois de sair dela. Então a audição vem primeiro, naturalmente. Por exemplo, como é que eu ensino inglês? O ensino de línguas, com base no quadro comum europeu, o CEFR, quadro europeu de referência de línguas, ele toca no assunto de 4 pilares. Basicamente, essa subdivisão de 4 pilares da língua. Quais são esses? Em ordem. Audição, primeira. Por quê? Primeira coisa que a gente faz, como eu disse antes, no ventre, é ouvir os nossos pais. Depois da audição, nós temos a leitura. Por quê? Depois que a gente ouve, a gente consegue ver aquilo e identificar, fazer essa correspondência. Essas palavrinhas têm o som que eu ouvi. Depois disso, eu sei como é que é escrito e eu sei o som, agora eu consigo escrever. E aí, depois que eu fiz essa mecânica de escrita, eu já conheço o som porque eu ouvi, logo eu falo. Então, a fala é o último passo. Primeiro a gente ouve, depois a gente lê com o som que a gente escutou, depois a gente escreve o som que a gente escutou e que a gente leu, e por último a gente fala, bota para fora esse conjunto. Então, todo mundo que começa uma língua nova tem facilidade em entender, mas para falar há dificuldade. E o segundo ponto disso é o seguinte, como eu disse antes, vocabulário não se ensina. Não tem como eu te passar uma lista, aqui estão todas as palavras em inglês. Não tem. Nem do português a gente sabe tudo. Porque vocabulário varia da onde você está, o que você está consumindo, qual é o teu objetivo e que área isso encaixa. Meu irmão, na mecânica de aeronaves, eu tenho certeza que ele não conhece os termos de tradução de da galera que faz Monster Truck. Ele não conhece os termos. Porque depende, vocabulário são palavras adquiridas. Não é gramática, não é sintaxe, não é estrutura, não. São palavras soltas. Então, você precisa de tempo
para angariar esse vocabulário. Por isso que muitas vezes os meus alunos entendem tudo que eu falo, mas não conseguem responder, porque falta coisa ainda. E isso você só alcança no fim, perto da fluência. E tirem esse negócio da cabeça que fluência é saber tudo. Não. Fluência é conseguir falar sobre tudo. Isso é uma coisa muito importante, porque muita gente se desencoraja, se sente triste por não saber tudo. Ninguém vai saber tudo nunca. De uma língua, principalmente, que tem séculos, milênios de história. Não funciona assim. A gente sabe aquilo que nos convém, que nos é tocante, né? Então, fluência é algo, subjetivo. Tá? Subjetivo ao nosso julgamento. O que é fluência para ti? Fluência para mim é saber falar com qualquer pessoa, de qualquer sotaque, sobre qualquer coisa. Mas fluência não é onisciência. São coisas diferentes. Completamente diferentes. Então, Vanessa, não se sinta mal por isso. Todo mundo que começa a aprender uma língua entende muito mais do que consegue falar. Isso é natural. Você está mutado aí. Eu acho que o teu microfone mutou. Aí. Então, Vanessa, obrigado, professor. Fique firme no seu propósito, está no caminho certo. Não desista. Força, Hazak. Mais uma pergunta. Professor Yoshi, o aprendizado online é mais difícil de se aprender? Não. Aprendizado é aprendizado. Difícil é se tu não estudar. Aí fica difícil. Do contrário, é tranquilo. Ou seja, tem que participar. Online ou presencial tem que estar presente. Depende do aluno. Porque assim, eu vou dar a minha opinião. Eu não gosto de aprender online. A minha pessoa, Yoshi, eu não gosto de aprender online. Eu desisto fácil, eu não tenho alguém para me empurrar o tempo todo. Tem gente que não gosta dessa interação pessoal, que aprende muito mais fácil sozinho, online, só com as diretrizes, mas é 1h30 e deu. As pessoas que têm a bateria social um pouco menor, né? Mas depende, de aluno para aluno, sabe? Depende muito da pessoa. De forma geral, estar presente com o professor é melhor, porque tu se expõe mais ao ridículo. E lembra que eu falei? Quanto mais a gente passa vergonha na nossa própria cabeça, mais rápido a gente aprende. Mas vamos supor, você mora em São Paulo, eu moro aqui na Paraíba, Sônia. Você não vai conseguir vir aqui toda semana. Então, o online é muito melhor. Mas talvez tu seja uma pessoa que vai tirar mais proveito do online. Depende da pessoa. Isso varia muito. Varia um absurdo. Ok. Muito bom. Isso, voltando um pouquinho mais atrás, o tópico das dificuldades do aprendizado. Então, não importa onde você esteja, se tendo um bom professor, se dedicando, você vai aprender. Exatamente. Aí, detalhe, se conheça, né? Aonde você aprende mais? É online? É presencial? Que isso muitas não seja vezes, muitas vezes estímulo para você. E muitas vezes você só vai se conhecer testando. Por exemplo, uma coisa que acontece, e eu sou extremamente honesto a respeito disso. Vamos supor que você seja meu aluno. Os nossos primeiros 2 meses, eu vou fazer um ensino generalizado. Por quê? Porque eu demoro um tempinho para te conhecer como pessoa, te conhecer como aluno, ver qual é o teu tipo de aprendizado. Então, demora um pouquinho. Depois que passa essa fase, fica mais fácil de entender o assunto. Daí eu já sei, a Sônia é uma aluna visual, ela precisa de mais exemplos na tela. O Beniel é um aluno um pouquinho mais teórico, ele precisa de mais textos, explicação mais com texto bruto. Depende da pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente visual e eu imagino as coisas na minha mente. Então, com esse tipo de aluno imaginativo, eu preciso mostrar menos teoria e mais prática, porque daí eu entendo os cenários. Mas isso é porque eu estudo há muito tempo. Então, eu já me conheço, como o professor Beniel falou. Eu me conheço porque eu testei. Você precisa testar. Ok. Mais uma pergunta? Sim, senhor. Do Jonathan Draws, oficial. Uma pequena pergunta, Yoshi. Qual a diferença entre o a e o an no inglês? Esses são os artigos de quantidade. Artigo numeral 1. O a, ou a, você vai usar antes de uma palavra que começa com uma consoante. Desculpa, antes de uma palavra que começa com uma... consoante, exatamente. A car. A tree. Então, é um artigo que você vai usar antes de uma palavra que começa com uma consoante. Agora, o an já é um artigo que você vai usar antes de uma palavra que começa com uma vogal. Então, por exemplo, an orange. An interesting. Então, a, artigo, consoante. An, artigo, vogal. Essa é a diferença.
Não tem dificuldade. Muito obrigado, professor, por essa explicação. Por nada. Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar na tela, professor. Pode mandar. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Para mim é o mesmo. Para entender e para ler eu consigo com uma certa facilidade. Porém, quando eu vou falar, acabo travando um pouco. É o que a gente falou. Se não houver a prática, se não houver essa constante ingestão de conteúdo, você não vai conseguir falar. Por isso que o meu foco principal é fazer falar. Eu não estou formando alunos que sabem escrever, mas não conseguem responder uma frase. O meu objetivo, você vai falar muito mais do que escrever comigo. Naturalmente. Tem pessoas que precisam de outras coisas, mas, de modo geral, você vai ser forçado a falar. E eu digo forçado porque, de novo, o nosso cérebro luta contra a gente no início. Então, alguém tem que quebrar esse limite. Por isso que é importante a interferência positiva de uma terceira pessoa, que seria o professor nesse caso, né? Por isso que eu acredito que a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano. Porque a inteligência artificial foi feita, ou está sendo feita, por quem passa pela dificuldade. Então, está abaixo da nossa dificuldade e não consegue ajudar a gente a quebrá-la, né? Precisa de uma intervenção. É necessário. Muito bem. Olha, lembrando a vocês, nessa live aqui, é uma live de informação, de um conteúdo público para você que queira falar inglês, está com dúvida, está querendo saber qual o melhor método, qual o melhor caminho. Aqui estamos com um especialista, o professor Yoshi Arro. Ele não só fala o idioma inglês, mas ele é o ganha-pão dele. Isso é muito importante. Ele não está falando de algo que ele acha, ele usa esse dom que ele tem de falar uma outra língua e ganha o pão dele todo dia. Baruch Hashem Yahuwah. E lembrando a vocês que nós estamos com os dois QR Code, do site do professor Yoshi e do QR Code da loja do Mercado dos Manchês. E somos muito gratos por você e por essa audiência maravilhosa. Estão aqui nos acompanhando nessa live, nesse domingo maravilhoso. Mais alguma pergunta, professor Yoshi? Por aqui eu não vi mais. Podemos continuar. Ok. Nós vamos agora chegar nas considerações finais. O ensino de inglês é fundamental para a inserção de indivíduos em um mercado de trabalho competitivo e na sociedade globalizada. Com esforço e dedicação, qualquer pessoa pode aprender o idioma e aproveitar os inúmeros benefícios que ele proporciona. Investir no ensino de inglês é investir no futuro. Ou seja, você vai gastar para o inglês? Não. Essa mentalidade não pode ter. É uma mentalidade que fala ao fracasso. E nós não estamos falando de fracasso, estamos falando de vitória, de vencimento, de você vencer as barreiras. Então, o curso de inglês, aprender um novo idioma, é um investimento que você faz para a tua vida, para o seu bem-estar e futuramente para que você possa alcançar um degrau a mais na sua vida profissional. E agora vamos ouvir um pouco Só um comentário sobre o que você falou agora. Você não capacita somente a si mesmo, mas eu não sei se as pessoas que estão acompanhando, ou tu, professor, já ouviram nesse termo plasticidade mental infantil. A mente de uma criança é extremamente plástica a aprender qualquer coisa. Então, vamos supor que eu capacite a mim mesmo falando inglês. Eu tenho filhos. Se eu falar inglês e português com os meus filhos, vai ser natural para eles. Então, quando uma pessoa se capacita no inglês, ela está possivelmente capacitando as próximas gerações também. Uau. Então, é uma habilidade que se adquire não só para o tempo presente, mas ela é para o tempo futuro. Se a pessoa tiver esse tipo de mentalidade. Porque, por exemplo, você pode jogar no YouTube qualquer vídeo aí que você quiser. Crianças falando inglês como segundo idioma. Tem pais que ensinam os seus filhos nas duas línguas, já para não ser difícil. Na infância é mais fácil. E aí existe, isso nos obriga a dizer que quanto mais velho nós somos, mais difícil é. Não é impossível, só fica um pouco mais difícil. Por quê? A nossa plasticidade mental diminui um pouco com o tempo. Então, aprender inglês é algo para hoje. Tem que ser o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil tende a ficar. Então, concordando com o que o professor Beniel disse, parem de hesitar. Bora aprender que agora é o momento. Bom, nós estamos chegando quase ao final da nossa live.
agradecer a presença de vocês. Lembrando que aqui nós estamos falando como o inglês pode mudar a sua vida. Então, ou seja, trate esse tema como investimento para a sua vida. Não simplesmente como um gasto. Não se trata de gasto, é investimento. Lembre-se, a palavra investimento. E se tiver mais alguma pergunta, este é o momento agora de colocar na tela aí, que o professor Yoshiharu está aqui à disposição para vocês tirarem suas dúvidas. E lembrando, o QR Code do site do professor Yoshiharu está aqui, do Yoshiharu está aqui, e também o QR Code da loja do Mercado dos Manchês. E esse aqui é uma live em conjunto com o Mercado dos Manchês e o Ursolingo, o inglês que você deve aprender. Se vocês gostarem, talvez nós façamos mais. Eu até faço umas aulas que chama Os Aulões do Ursolingo. Tem no meu canal do YouTube. Acho que essa live está indo para o meu canal. Então, vou ver se eu consigo colocar o link do meu canal na tela ou botar algum botão aqui. Porque eu faço essas lives, caso vocês queiram ver como eu ensino, é mais fácil porque essas lives dos aulões ficam mais fáceis de vocês entenderem como que eu funciono, como que é o meu método. Eu reconheço que talvez não seja para todo mundo, mas eu ficaria muito feliz em recebê-los no meu canal para ver o meu conteúdo, ver como eu trabalho, e muito obrigado, professor Beniael, pela oportunidade. Aproveitando esse gancho, professor Yoshiharu, eu que agradeço também pela oportunidade aqui em conjunto. Você que está aqui nessa live nesse momento, nos prestigiando, põe aí nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria na próxima live. O que você quer que o professor Yoshiharu traga para você que seja interessante, estimulante para você? Nos diga, nos põe aí a prova aí, por favor. Será uma alegria para nós saber o que vocês estão precisando, qual o tema que vocês gostariam de que a gente pudesse traga aqui para vocês. Isso é muito importante. Como eu disse para vocês desde o princípio, essa live aqui é um serviço, uma prestação de serviço para quem quer aprender um novo idioma, o inglês, que é o idioma mais falado no mundo. Ou seja, não apenas mais falado, o mais praticado e o mais usado, seja no pessoal, seja no profissional ou no familiar. E olha que interessante que o nosso professor trouxe. Você, hoje, aprendendo e tendo o discernimento do idioma e da fala do inglês, isso vai passar para a sua geração. Fantástico. Não preciso falar mais nada. Ou seja, não é só um investimento para agora, é um investimento futuro para as suas gerações. Exatamente. Isso é demais, fantástico. Perguntas finais, pessoal. Nós temos que terminar, que eu tenho que dar uma aula daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Perguntas aí na tela. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Anote e deixe registrado aí o próximo tema que vocês gostariam de abordar sobre o idioma do inglês. Põe aí, deixa aí nos comentários, que nós vamos ver todos eles. Se tiverem alguma sugestão específica, alguma dúvida que vocês tiveram. Talvez hoje nós não vamos conseguir tocar nelas, porque já está chegando no fim. Sim. Mas, caso vocês tiverem alguma dúvida específica, que dê tempo de eu responder, eu respondo também. Vamos lá, mais uma pergunta. Se alguém estiver disposto aí. Esta é a hora, hein? E o momento. Esse é o momentinho que daqui a pouco nós vamos fechar a transmissão. Também é um teste aqui, esse piloto. Talvez o enquadramento não tenha sido perfeito, mas estamos testando aqui essa plataforma para esse objetivo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Antes da gente terminar aqui. Vamos ver no chat aqui, ver se vocês estão digitando alguma coisa. E tu, professor, tem alguma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, eu só tenho que agradecer a tua presença hoje aqui nessa live, sendo muito instrutiva, tirando muitas dúvidas, e que realmente me chamou a atenção da questão do aprender hoje, guardar um pouquinho da reserva para nossas gerações. Isso é muito importante, e poucas pessoas falam isso. Pergunta da Sônia. Seria possível ter uma aula em conjunto com quem queira aprender pelo Zoom? Eu uso uma outra plataforma que chama elos.vc, que é uma plataforma de ensino. É basicamente uma plataforma de ensino, tem tudo que eu preciso como ferramenta e tal. E aula em grupo, por enquanto, eu não ofereço pelo seguinte motivo. Nos meus anos de experiência dando aula para turmas, sempre existiu uma coisa que me frustrava muito. Na sala de aula, nós temos vários personagens. Tem pessoas que aprendem mais rápido e mais fácil, e elas instruem e inspiram as outras pessoas. Óbvio que isso é positivo. Por que é negativo então, professor? Porque quando aquela pessoa falta,
o rendimento da aula todo cai. E quando a gente aprende de forma individual, nós temos as nossas próprias dúvidas. Eu acredito em dar aula para grupo quando o grupo já está mais ou menos treinado. Então, por enquanto, eu ainda não ofereço aulas em grupo. Eu tenho grupos de conversação para quem já está no nível intermediário avançado e grupos de consultoria. Vamos supor que eu tenho várias pessoas da mesma empresa que querem aprender para o mesmo objetivo. Aí eu consigo linkar. Mas o método como eu trabalho, por ser algo extremamente pessoal e personalizado, eu ainda não disponibilizo turmas, porque isso faz com que todo mundo aprenda de forma geral, que é o que nós estamos tentando fugir. Vamos supor que as dificuldades da Sônia não são as mesmas do Beniael. Aí a gente já tem não vou dizer que é uma perda, porque não é. Todo conhecimento é ganho, mas nós temos um obstáculo um pouco maior, porque o Beniael vai aprender algo que talvez ele não tenha dificuldade porque outro aluno tem. Ou, enfim, vice-versa. Então, por enquanto, eu não dou aula para grupo. Eu disponibilizo alguns serviços, mas mais focados em pessoas que já têm um certo nível de conhecimento. Eu prefiro estar 1 para 1 com o aluno, também porque tem pessoas que têm muita vergonha de fazer pergunta em grupo. Então, eles vão para casa com dúvida. No caso da aula virtual, eles desligam a reunião com dúvida. Então, eu prefiro... na minha experiência, esse foi o que eu percebi que deu mais resultado com o meu método e é no que eu acredito mais. Muito obrigado, professor Yoshi. Agora, vamos colocar na tela novamente, professor, o link. Opa, tá aí o QR Code do canal do Urso Língua, para você que quer aprender inglês. Esse aqui vai para o site, na verdade. Para o site, hein? Para o site do Urso Língua, para aprender inglês. Deixa e o outro link posso, do QR Code. Pode? Eu posso mostrar o site? Por favor. Vamos conhecer o site. Inclusive, esse site aqui eu fiz há pouquíssimo tempo. É uma coisa nova. Deixa eu tirar os QR Codes aqui para não atrapalhar a tela. Esse aqui é o site que eu fiz há pouquíssimo tempo, faz pouquinho tempo que eu consegui realizar ele. Ele funciona tanto em PC quanto em celulares, é ursolingo.com.br. Aqui vai mostrar os serviços que eu tenho, o método. Se clicar aqui em Saiba Mais no método, ele vem para essa página que mostra tudo que a gente conversou agora sobre o quadro comum europeu, como que funcionam as aulas. Mas o que eu queria chegar é aqui, ó. Tá com dúvidas, quer estudar comigo? Vê o que meus alunos falaram. Eu não consigo vender melhor do que eles. Não tem como. E outra, se caso vocês precisem, tem todos os serviços que eu ofereço. Ursolingo completo, conversação, consultoria e preparatório para exames de proficiência, se alguém precisar. Quiser mandar uma mensagem para mim, é só clicar no botãozinho de mande uma mensagem que ele leva para o WhatsApp. E aqui no contato tem meu e-mail também, se quiser uma comunicação mais indireta. Então, é só clicar, é só escanear o QR Code que vocês vão vir para esse site aqui. Bom, vamos encerrando aqui a live. Primeiramente, agradecer a Yara por essa oportunidade e agradecer a você que nos acompanhou até agora, que essa live informativa, para você que está interessado no idioma do inglês. E vamos voltar com outras lives, se assim permitir. Nos der aí, estaremos em outras lives com vocês, tirando dúvidas. Então, lembre-se, antes de ir embora, deixa aí nos comentários qual o tema que você gostaria que nós abordássemos sobre o idioma do inglês na próxima live. Será muito importante. A gente pretende fazer uma live, pelo menos uma live mensal com vocês, né? E estar acompanhando com vocês aqui o caminhar. Então, veja aí. Anote as suas dúvidas, já deixa o seu comentário aí. Se inscreva nos canais também, né? E se inscreva no canal também. Vai lá, ó. Estamos lá esperando vocês, que não só tem esse conteúdo, tem outros conteúdos também lá que vocês podem estar apreciando. Professor Yoshia, muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação. Eu acredito que tirou muita dúvida. Vai ficar aí à disposição para quem quiser rever. E um detalhe, essa nossa live teve um embasamento em um dos artigos do blog Mercado dos Mochês. Então, se você quer saber o conteúdo, está lá no blog Mercado dos Mochês. Você pode acessar o nosso Facebook, que é o Beniael Ben Mochê. Tem o Mercado do Mochê, Pipa Terapia. Todos esses estamos em conjuntos aqui trabalhando. E vocês vão ter outros conteúdos lá que pode ser agregador para vocês também. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando. Vou deixar agora
o nosso professor Yoshiharu se despedir também de vocês. E um até breve, tá? Não é um adeus, é um até breve. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo que se juntou à live. Obrigado pelas perguntas, pelo comentário e pela participação, né? Sem público não tem como a gente fazer nada. Então, muito obrigado aí para vocês e esperem as próximas. Como o professor Benael disse, se ela permitir, estaremos aqui muito em breve. Um abraço. Abraço.